Olá, o primeiro segredo de dimensionamento de estruturas. Esse segredo, que na verdade ele até é ensinado de maneira camuflada durante a faculdade, soluciona muitos dos problemas que os engenheiros têm, principalmente na análise inicial de pré-dimensionamento. Tá? O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma discussão que eu tive no grupo Engenheiro Estrutural, onde um engenheiro estava falando que ele não sabia como pré-dimensionar uma viga em arco. Okay? Não que o segredo seja relacionado a vigas em arco, isso aqui vai valer para qualquer conceito, qualquer dimensionamento de estruturas, seja qual ele for, tá? Mas eu vou fazer esse vídeo relacionado a isso só para a gente ter uma maneira de abordar, ok? Primeira coisa, qual é esse segredo específico? O que tem de segredo tão especial? Bom, o segredo aqui é o seguinte: se o diagrama de corpo livre for igual, a estrutura necessariamente é igual. Okay? E isso você pode usar para dimensionar uma viga em arco, isso você pode usar para dimensionar um prédio, pode usar para dimensionar qualquer coisa. Tá? O que eu quero demonstrar aqui é o seguinte: primeiro vamos dar uma olhada nessa viga aqui do fundo. Okay? O que tem nessa viga aqui? Basicamente ela é uma viga com um vão de 5 metros. Okay? Tá? Então eu até posso pegar aqui o vão dessa viga, mas desse apoio aqui até esse apoio eu tenho 5 metros. Entendido? Tá? Como que eu faria o diagrama de corpo livre dessa viga aqui? Basicamente o que eu faria aqui seria o seguinte: se eu for fazer o diagrama de corpo livre, eu vou ter um apoio de segundo grau, o vão e um apoio de primeiro grau. Okay? Esse é o meu diagrama de corpo livre da viga que é reta. Okay? Entendido isso aqui? Agora, a pergunta é: como que seria feito o diagrama de corpo livre da viga em arco? Ok? Por quê? Bom, basicamente a questão aqui é o seguinte: inclusive aqui não, só a questão aqui, já vou contar também, tá? Mas daqui até aqui, ó, eu tenho um vão, né, de 5 metros. Ok? Então, um vão de 5 metros. Agora, e essa viga em arco? As vigas em arco tem umas questões especiais, tá? Primeira coisa, qual o vão da viga em arco? Okay? Muita gente vai dizer, bom, ó, a viga em arco tem 6 metros e 12, então ela tem um vão de 6 metros e 12, ok? Que aqui entra o outro problema, tá? Que isso aqui não é desenho de diagrama de corpo livre, isso aqui é cotado numa planta, tá? E a questão é, o vão de uma peça é sempre, tá? Isso aqui pode ser até o segundo já segredo de concepção estrutural, de dimensão de estruturas: o vão é sempre a distância entre os apoios. Okay? Isso, o vão é a distância entre os apoios. Ah, não, mas não, o vão é a distância entre os apoios. Ok? E a pergunta é: qual a distância entre os apoios dessa viga em arco? Bom, a distância desse apoio da esquerda até o apoio da direita é de 5 metros. Ok? Então, a distância é o vão entre os apoios. Tá? A viga eu sempre desenho ela visto lateral. Como que é a vista lateral dessa viga? A vista lateral dessa viga vai ser essa aqui. Ok? Então, é essa vista aqui, ó. Tá? O diagrama de corpo livre da outra viga, da viga em arco, vai ser esse aqui. Ok? Então, esse é o diagrama de corpo livre da viga reta e esse é o diagrama de corpo livre da viga em arco. É exatamente a mesma imagem. Ok? Então, a questão é que uma viga reta e uma viga em arco, quando estou falando de momento fletor que ela suporta, vai ser exatamente a mesma coisa. Não pode ser diferente, ok? A não ser, claro, que eu tenho diferença, né? Se eu tiver diferença nas cargas, eu tenho uma carga maior nessa viga aqui reta, tem uma carga maior nessa viga em arco, beleza, é um caso especial, tá? Mas o cálculo dos esforços base vai ser o vão e o formato, ok? É a mesma coisa. O vão da viga em arco é o mesmo, é o vão reto. O vão é sempre a distância entre os apoios. E sendo o diagrama de corpo livre igual, o restante vai ser igual. Agora, essas duas peças aqui, da maneira que eu tenho esse modelo, vão ter a mesma carga? Não, não vão. Por quê? Por causa do segunda regra. O vão é a distância entre os apoios, ok? E a questão aqui é o seguinte: essa peça aqui, quando eu vou olhar esse diagrama de corpo livre aqui, eu vou olhar essa laje aqui, que vou pensar no diagrama de corpo livre da laje, tá? E claro, a laje está apoiada em viga, mas as vigas estão apoiadas em pilares. E se eu for fazer o desenho de diagrama de corpo livre, olhando aqui, ó, global, que eu vou ter aqui vai ser o seguinte: agora o diagrama de corpo livre global, eu vou ter o quê? Bom, basicamente eu tenho a primeira fila de pilares, né, que é essa fila aqui de baixo, certo? Eu vou ter a minha laje, eu vou ter meu apoio, meu segundo apoio, né, meus pilares aqui de cima, e eu vou ter um balanço. Ok? E daí, claro, né? Como de um lado tem um balanço, do outro lado não tem balanço, o lado que tem balanço vai ter esforços maiores. Isso aqui eu posso olhar também as reações, tá? Mas isso aqui é uma questão que, realmente, aqui eu tenho uma reação de 2.9 e aqui 1.2. Por quê? Basicamente, porque o centroide da minha laje está aqui. Ok? O centroide de cargas está fora do centro dos pilares. Onde que fica o centro dos pilares? Nessa linha rosa. Onde fica o centro da laje? Aqui em cima. Então eu tenho uma distância do centro dos pilares até o centro da laje.
tendo uma distância do centro dos pilares do centro da laje, o que vai acontecer é que os pilares que estão mais próximos do centro da laje vão suportar uma carga maior. Entendido? E claro, né, o que vai acontecer aqui, atualmente, é o seguinte, que os esforços nessa laje aqui, tá? Se eu for olhar os momentos fatores dessa estrutura, vai acontecer que, olhando até uma escala maior, tá? Mas os momentos fatores dessas duas estruturas aqui, ó, olhando de frente, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a viga em arco, né, ela vai ter um momento máximo na ordem de 3.876, tá? Enquanto a viga reta, 2, certo? Ela tem metade, tá? Essa que é a questão em relação ao momento. Agora, isso aqui é só um momento. Dá por causa do balanço. Eu não poderia ter uma estrutura onde eu tivesse um balanço equivalente dos dois lados, onde o centroide fosse igual, mas só um lado com uma viga em arco? Poderia, tá? Isso eu vou demonstrar aqui, ó. Mesmo modelo aqui, só eu coloquei uma laje e balanço aqui embaixo, ok? Na verdade, essa laje e balanço aqui embaixo, isso aqui, aqui, ó, nem existe viga, tá? Aqui não tem viga, é só laje, aumento e balanço, né? E aqui eu tenho esse ponto que seria a posição onde ficaria a viga, tá? Por que isso é importante? Bom, questão agora que o centroide está próximo do centro dos pilares, tá? Essa viga em arco aqui, por mais que ela seja uma viga em arco, o centroide da viga em si, o centroide dos apoios, aqui, ó, é aqui o pontilhado ideal dela. Então o que vai acontecer é que, por mais que a viga esteja afastada aqui da ponta, como a distância dos apoios está aqui, a carga vai ser igual para os dois lados, porque o centroide da carga é baseado no centroide dos pilares também, certo? Então, voltamos para cá, o que eu vou fazer? Eu só vou colocar lá um balanço lá no fundo, ó. Coloquei o balanço lá no fundo agora, certo? Agora eu tenho o que? Eu tenho o balanço da viga na frente e da laje no fundo, certo? E como que vai ser os momentos agora da estrutura aqui? Combinada. Bom, ao invés de ser esse momento aqui, ó, eu vou ter esse momento aqui, tá? Pode ver que diminui um pouco aqui, realmente, um balanço diminui a carga da viga oposta a ele, certo? Mas a questão aqui é o seguinte, momento fator de estrutura agora, tá? O que vai acontecer é que essa viga aqui, ó, foi para 3.698, 3.7 na força-metro, né? 3.698, 3.7. E essa viga aqui, ó, tá em 3.718, ok? Então é 3.718, 3.698. É exatamente a mesma coisa? Não, tá? 3.718 dividido por 3.698, estou falando de menos 1 vezes 100, eu estou falando de 0,5% de diferença, tá? Que aqui vai entrar o terceiro segredo, né? Que qualquer diferença menor que 5%, você não sabe qual que é a diferença real, né? Porque a gente tem uma variabilidade natural em modelos de 5%, tá? Isso é normal, natural, qualquer engenharia, uma diferença pequena assim é a mesma coisa. 3.71, 3.7 é a mesma coisa, tanto que tem aquela piada que para um físico, para um matemático, π é 3.14592, para um físico é 3.14, para um engenheiro coloca 5 que aguenta. Mas a questão é que as duas vigas têm o mesmo vão e tendo a mesma carga, claro, com o centroide de carga posicionado no mesmo lugar, os esforços vão ser basicamente idênticos. Acaba tendo uma pequena diferença, ok? Até porque a distância deslocada não é a mesma, né? Se a gente for pensar que essa carga, essa região aqui, ó, a carga está mais próxima do centro, então acaba que a carga dessa viga aqui, ó, vai ter que viajar uma distância maior, enquanto que nessas vigotas aqui, ó, essa vigota, por exemplo, vai ter uma reação pesada aqui, ó, mas a distância de viagem é pequena, então tem uma diferença de momentos, tá? Mas o conceito base é que desenho de diagrama de corpo livre, tendo desenhado ele, agora é só calcular a estrutura em si pelo diagrama, ok? Você calcula só pelo diagrama e pelos esforços encontrados no diagrama, ok? E não tem como ser diferente. Se o diagrama de corpo livre for igual, toda a estrutura é igual, tá? Eu tenho até um vídeo meu que eu falo bastante, bem mais sobre arco. Eu demonstro como que essa viga aqui em arco, se for uma viga em arco tem torçor, não, essa viga em arco aqui, ó, dá pra ver claramente, ela tem um pequeno torçor, tá? Essa viga aqui tem 0.03 torçor, mas eu posso ter uma viga em arco com torçor mínimo e ainda assim ela é praticamente torçor zero, né? Ela poderia ter zero de torçor e ainda ser equivalente, né? Porque uma viga que suporta, que fica em pé com 0.03 vai ficar em pé com zero só por causa da rigidez que ela está com 0.03. Tá? Então, e por última questão aqui, claro, as reações dos cortantes aqui também não vão ser os mesmos, eu consigo ver aqui, ó, que acaba tendo uma pequena diferença de cortante, que eu tenho 2.56 de cortante, e que eu chego a 2.7 de cortante, tá? Então acaba que essa viga em arco, ela está pegando um pouquinho mais de carga, que não só as reações são idênticas, né? Acaba que a estrutura não é perfeitamente equivalente, mas o que acontece também é que, como essa viga em arco ela está excêntrica aqui, ela consegue puxar um pouco mais de esforço.